Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Nós falamos direto dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba. Sejam muito bem-vindos. Que bom te receber aqui. Você fica com a gente na próxima meia hora. A Rússia registrou nesta terça-feira a primeira vacina contra o novo coronavírus. Autoridades do país afirmaram que a vacina foi capaz de criar uma resposta imune nos voluntários que participaram da pesquisa. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a vacina é bastante eficaz e proporciona imunidade duradoura. A decisão, porém, foi questionada pela Organização Mundial da Saúde. A entidade afirmou que precisa ter acesso aos dados da pesquisa para avaliar a eficácia e segurança da vacina desenvolvida no país, para então aprová-la, mas que a Rússia não precisa do aval da entidade para fazer o registro. Estudos sobre a efetividade devem ser publicados já no final deste mês. Logo após o anúncio, o governo do Paraná informou que nesta quarta-feira vai assinar um convênio para produzir essa vacina aqui no estado. O Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, será responsável por todas as etapas, desde a pesquisa até a distribuição das doses da vacina russa. Ainda conforme o governo, o passo seguinte, depois da assinatura do acordo, é o compartilhamento do protocolo russo com a Anvisa, para que a agência brasileira libere a realização dos procedimentos necessários para os testes. Se tudo ocorrer dentro dos protocolos previstos, a distribuição não deve ocorrer antes do segundo semestre de 2021. De acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde, do dia 31 de julho, 26 vacinas estão em fase de testes e outras 139 estão em desenvolvimento. Das 26 em testes clínicos, 6 estão na última fase. Com as pessoas mais tempo em casa, aumentou a demanda pela internet. E segundo a Anatel, aumentou também o número de reclamações. Desde o início do ano, este aumento nas reclamações foi de 6,6%. Vamos ver. Os campeões em problemas foram os serviços de internet residencial, ou seja, a banda larga fixa. No total, 400 mil reclamações, 40% a mais que o semestre anterior. O aumento nas reclamações sobre a banda larga fixa pode ser associado à pandemia. Esse uso intensivo da rede doméstica, do ponto individual de banda larga, fez com que muitos problemas de qualidade que antes passavam despercebidos passassem de fato a incomodar o consumidor. Por causa da pandemia, Milton passou a trabalhar em casa e teve problemas com a instabilidade da velocidade da internet via Wi-Fi. A operadora me ofereceu um serviço extra, que seria o oferecimento de mais dados. Com a mudança do uso da internet dos escritórios para as residências, as operadoras garantem que têm buscado alternativas e investimentos tecnológicos para atender a demanda durante a pandemia. Mas a Anatel e os órgãos de defesa do consumidor orientam ao usuário que estiver insatisfeito a fazer a reclamação. O telefone da Anatel é 1331. Também é possível registrar reclamações em nosso site, que é www.anatel.gov.br/consumidor, ou baixar o aplicativo Anatel Consumidor, que serve para celulares Android e para celulares iPhone. Foi sancionada uma lei que prorroga a validade das receitas de medicamentos de uso contínuo. É uma forma de evitar que as pessoas saiam de casa para ir muito à farmácia. E essa medida vale até o fim da pandemia. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, terão as prescrições válidas enquanto se mantiverem as medidas de isolamento contra a Covid-19. De acordo com esse médico, garantir o medicamento é essencial para que os pacientes consigam continuar com o tratamento. Para que eles permaneçam estáveis, controlados e, como exemplo, posso citar aqui os pacientes portadores de doenças cardiovasculares, que a interrupção das suas medicações podem levar às compensações clínicas
e desfechos até mesmo fatais, dependendo do medicamento que foi interrompido o uso. Júlia toma remédio controlado por receita. A prescrição vence mês que vem e ela já estava preocupada em ter de ir a um hospital para renovar o pedido médico. Foi muito boa essa decisão que foi tomada da gente não precisar renovar as receitas, né? Porque evita que a gente se exponha ao vírus. Nessa pandemia, a gente não precisa se expor ao vírus tendo que ir até o médico conseguir uma nova receita. Em meio à pandemia do novo coronavírus, as vendas do varejo encolheram 8,8% na semana do Dia dos Pais, na comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela empresa de meios de pagamentos Cielo. Os números foram mensurados por meio do Índice Cielo do Varejo Ampliado, que utiliza modelos matemáticos e estatísticos para calcular o desempenho do setor e não leva em conta apenas a base de clientes da companhia. Apesar do recuo, o número é visto como um sinal de recuperação. Já o faturamento das lojas físicas encolheu 6,7% na semana do Dia dos Pais, enquanto do e-commerce saltou 22,2%. A procura por poços artesianos cresceu mais de 170% no Paraná entre janeiro e maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A forte estiagem é um dos motivos para este crescimento. Você já deve ter ouvido falar em poços artesianos, aqueles em que a água é retirada dos lençóis subterrâneos e jorra naturalmente do solo. A procura por essa alternativa de abastecimento tem aumentado por causa da crise hídrica que alguns estados enfrentam. O Paraná, por exemplo, atravessa a pior estiagem das últimas décadas. Desde o início do ano, o estado registrou um aumento de 170% no número de solicitações para a construção desse tipo de poço. Esse geólogo explica que a água obtida dessa forma tem muitas vantagens. Aqui na região metropolitana, em mais de 90% das vezes, ela tem qualidade de água mineral, né? Ela não sofre com uma estiagem, não sofre tanto com uma estiagem, porque ela é de um ciclo mais longo, né? Então não é a chuva de hoje que a gente está captando, né? Então a pessoa tem essa possibilidade. O poço estando bem construído, mesmo durante esse período agora, ele continua produzindo e atendendo a pessoa, né? Hoje o Brasil tem cerca de 2,5 milhões de poços artesianos. 12% são registrados e 88% são clandestinos. O problema é que essa clandestinidade pode ter sérias consequências. De acordo com o coordenador do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, um profissional qualificado pode evitar o pior. O que nós estamos trabalhando aqui no CREA seria trabalhar na prevenção, seria controlando os profissionais, atribuição específica para aquilo e tentar evitar aqueles aventureiros que a gente chama. Eu tenho um trator, vou lá fazer perfuração, tá, resolver o problema, ou um poço de 3, 4 metros, vou chamar ele de poço artesiano. Não é. O cacimba, que a gente chama, é diferente do poço artesiano. O poço artesiano ele vai mais para baixo, ele tem uma pressão, ele pega a rocha, ele tem uma qualidade de água muito melhor em termos de vazão, em termos da qualidade química dele também. Qualquer pessoa pode ter um poço artesiano, mas deve seguir o trâmite legal para a construção. Uma empresa especializada pode ajudar no processo. Primeiramente, é muito importante contratar uma empresa que esteja cadastrada junto ao CREA, que tenha geólogo na sua equipe, para que possa auxiliar a pessoa, tanto na localização do poço, quanto no projeto construtivo, para que não tenha nenhum problema depois. Quem for fazer poço artesiano, na verdade, profissionalmente falando, é a melhor água que tem, isso não vamos evitar. Se vai causar problema se você fizer dentro dos parâmetros técnicos, você não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, uma vantagem ter essa água do poço artesiano. No Brasil, graças a Deus, é um dos países mais ricos em termos de água subterrânea. Isso aí a história geológica fala por nós, tanto no norte quanto nós temos aqui o famoso Guarani. Então, se a gente cuidar e explorar de maneira consciente, a água vai ser para sempre.
Nos 5 primeiros meses de 2019, foram emitidos 389 pedidos de anotações de responsabilidade técnica pelo CREA do Paraná. Em 2020, teve um salto para 1.049 pedidos. Em Curitiba, o crescimento foi ainda maior, de 22 pedidos para 104 solicitações. O Pauta Aberta vai agora para um breve intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Pauta Aberta. Obrigada pela sua audiência. Agosto Branco é o mês de combate ao câncer de pulmão, que é o segundo tipo de tumor mais comum entre homens e mulheres. No quadro Medicina em Pauta de hoje, o médico oncologista Elge Werneck fala sobre os perigos do cigarro, que em grande parte dos casos é um dos causadores da doença. Oi pessoal, tudo bem? Prazer passar novamente pela sua linha do tempo. Dr. Elge Werneck, oncologista clínico aqui em Curitiba, falando. Mais uma vez convido a todos vocês para nos seguir em Instagram e Facebook Dr. Elge Werneck e lá no nosso YouTube Câncer TV. Nós vamos trazer tudo para vocês sobre câncer e nada mais próprio para o dia de hoje, aproveitando o mês de conscientização do câncer de pulmão, o Agosto Branco, para falarmos sobre o principal vilão desse câncer, o cigarro. Vamos lá. O cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo. Muito mais do que acidente, muito mais do que mortes por arma branca, por arma de fogo. O cigarro é aquela arma que mais mata. E é por isso que nós devemos combatê-la fortemente. Segundo, é a principal causa e o principal fator de risco para os 2 grupos de doença que mais matam. As doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, derrame, isquemia cerebral, insuficiência renal, insuficiência vascular periférica e pro câncer. Não só o câncer de pulmão, mas praticamente todos os casos de câncer do nosso organismo. Para lembrarmos, 30% de todas as mortes evitáveis no mundo são oriundas do cigarro. Da mesma forma que 30% de todos os cânceres têm relação com o cigarro. A meu ver, parece que esses números são ainda subnotificados, mas são os dados que nós temos. Vamos falar um pouquinho mais de dado? 1,4 bilhões de dólares investidos anualmente no tratamento de doenças causadas pelo cigarro. É muito, né? É muito. Quando a gente para lembrar que os ganhos com a venda do cigarro, em especial pelo que gera a economia, pela taxa, pelos impostos, esses valores não chegam a 500 bilhões de dólares. Isso é, eu tenho um hiato aí de quase 1 trilhão de dólares anual que poderia ser gasto com infraestrutura, com saúde, com economia, com educação, enfim, com qualquer outra perspectiva de investimento público que é levado para a terapia de pacientes de doenças secundárias ao hábito de fumar. Portanto, não podemos mais conviver com o cigarro nesses hábitos em que buscamos ter uma vida cada vez melhor e cada vez mais saudável. O cigarro, ele age em especial através de uma das muitas substâncias tóxicas contidas no cigarro, a nicotina. A nicotina, ela age se ligando a receptores no sistema nervoso central e liberando uma substância, um neurotransmissor que nos dá uma sensação de tranquilidade, de serenidade, de prazer, a dopamina. Nós temos um número X de receptores e à medida que eu fumo, eu vou fazendo com que mais receptores estejam ávidos por essa substância, pela nicotina. Isso gera um pool, um número muito maior de receptores que naturalmente precisam ser continuadamente alimentados pela nicotina
para que seja saciado, para que libere a dopamina e nos mantenha plenamente tranquilos, serenos, com aquela prazer de bem-estar. Isso é um problema muito grande, não única e exclusivamente pela nicotina, não, mas por uma série de outras substâncias. Só para que lembremos, são mais de 4.000 substâncias tóxicas contidas no cigarro, e dessas, pelo menos 50 já são comprovadamente cancerígenas. Posto isso, precisamos entender que o cigarro não serve na nossa vida de forma alguma. Existem estudos mostrando que quem fuma um cigarro por dia chega até 8 vezes mais chances de desenvolver risco de câncer de pulmão do que a população que não fuma. Não obstante, o tabagista passivo precisa se movimentar. Eu não posso simplesmente falar eu não fumo e não me importo com quem fuma. Não, eu me importo sim, porque o tabagista passivo ao meu lado faz com que eu carregue para minha casa 30% da carga tabágica que ele ingeriu. Isso mesmo, se você no seu ambiente de trabalho não fuma, mas o seu colega na hora do almoço, no cafezinho, fuma do seu lado, você está levando para casa os riscos de 1/3 do que ele fumou e, pasmem, de adoecer secundário a essa carga adquirida. Não podemos não só não lutar contra o cigarro, quanto não promover essa saúde ao nosso redor. Acho que são números assustadores, são números que nos preocupam e são números incompatíveis com a qualidade de vida que a gente busca. Vale lembrar que eu só estou falando do cigarro tradicional. Eu não falei aqui ainda de narguilé, de cigarro eletrônico, não falei aqui de maconha, não falei aqui de charuto, nem de cigarro de palha. Todos esses possuem suas propriedades e mais para frente falaremos sobre cada um. Mas hoje em especial, eu gostaria de chamar toda essa população que nos assiste e para que vocês possam passar para o próximo a necessidade, a obrigatoriedade de lutarmos pela nossa saúde. E que isso começa sim com o abandono do tabagismo. E olha só, um dado alarmante. No Brasil, o número estimado de novos casos de câncer de pulmão neste ano é de mais de 30 mil, sendo que 17 mil em homens e 12 mil entre mulheres. Por isso é muito importante a disseminação de informações que mostrem a gravidade dessa doença. E nós continuamos falando sobre saúde, mas agora da saúde dos seus olhos. Ceratocone é uma doença ocular grave que precisa ser diagnosticada precocemente para que o tratamento seja eficaz. Confira na reportagem. Hoje, o Edmilson enxerga bem, mas nem sempre foi assim. Descobriu que tinha um sério problema quando era muito jovem. Tinha apenas 20% da visão no olho esquerdo. Foi aos 18, 19 anos, que eu estava no quartel. E no estande de tiro eu percebi que ali teve um desfoque na visão, na parte de enxergar os números do estande. Ceratocone é uma doença que altera a estrutura da córnea, a camada mais externa do globo ocular, deixando-a em formato de cone, o que prejudica a visão. A miopia e o astigmatismo são os primeiros sintomas com a dificuldade de enxergar. E o médico oftalmologista vai evidenciar nas consultas corriqueiras desse paciente que esse grau de miopia e o astigmatismo ele é muito progressivo. Tá? Então, é uma miopia de difícil estabilização. Então, já evidencia uma suspeita. E a partir daí, nós fazemos exames computadorizados e é nesses exames que nós conseguimos evidenciar por imagem a alteração corneana existente no portador de ceratocone. E o Edmilson não está sozinho. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 1 em cada 2.000 pessoas no país tem ceratocone. O que muita gente não sabe é que coçar os olhos agrava o problema. O Edmilson tinha esse hábito. Foi um hábito que provavelmente me prejudicou muito, acelerou mais a doença, Você altera as estruturas da córnea, uma estrutura chamada colágeno, e isso faz com que essa alteração estrutural pelo ato de coçar pode progredir ainda mais o ceratocone na sua evolução natural. O tratamento depende do estágio da doença. Nos casos mais graves, pode até levar a um transplante de córnea. Um estágio leve, nós tratamos com óculos ou com lente
de contato, ou seja, você corrige a deficiência visual. No entanto, conforme a doença pode progredir, o óculos e nem a lente consegue dar boa qualidade visual. E aí nós intervimos com procedimentos cirúrgicos. Hoje existe o anel de Ferrara, os anéis intracorneanos, o procedimento de crosslink, onde nós conseguimos melhorar essa curvatura da córnea. Córneas muito curvas, nós conseguimos deixá-las mais arredondadas. Casos onde o diagnóstico fica muito retardado, não foi diagnosticado a tempo, havendo a necessidade, então, de uma reparação através do transplante de córnea. Hoje, após a colocação do anel de Ferrara, o Edmilson leva uma vida normal, prova de que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Uma vez ao ano, fazer uma consulta, evidenciar as dificuldades visuais para que nós possamos, no consultório oftalmológico, estar contribuindo para o diagnóstico do ceratocone. Muita gente usa o período de crise, principalmente este que estamos vivendo, para mudar alguns hábitos, como os financeiros. Eu te convido agora para pegar o papel e caneta e anotar essas dicas que te ajudarão a administrar melhor o seu dinheiro. Confira. Agora com a Daniela é assim. Todas as contas estão em planilhas. Ela trabalha como autônoma há 2 anos e sabe que com a renda variável precisa controlar os gastos. Um bloco de notas, uma folha de papel já resolve a vida. É só você colocar todos os teus gastos, que é, bom, pelo menos como funciona para mim. Eu coloco todos os meus gastos fixos e variáveis e coloco o OK do lado conforme eu vou efetuando o pagamento. Não quando eu pensei em pagar, mas quando eu efetivamente paguei. Mas nem todo mundo é igual a Daniela. O número de endividados no país aumentou. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, 61 milhões de brasileiros estão endividados e com o CPF restrito. Já o percentual de famílias que estão na mesma situação atingiu a marca histórica de 67%. Segundo esse especialista em finanças, isso acontece por falta de organização. Acredito que muitas dessas pessoas nem uma planilha financeira com seus gastos mensais deve ter. Isso, quando você acaba não sabendo aonde que você destina o seu dinheiro mensalmente, isso pode levar, consequentemente, a uma inadimplência. É preciso ter cuidado também com alguns vilões no dia a dia. Um deles é o cartão de crédito. Quando utilizar e precisar fazer um parcelamento, utiliza para compra de bens duráveis, aquelas despesas diárias, despesas de rotina. Caso seja necessário utilizar, utiliza, mas paga o total da fatura. O interessante é mesmo que as pessoas utilizem para aquelas despesas como alimentação, combustível, enfim, as despesas diárias, sempre fazendo o pagamento à vista. Lição que a Daniela aprendeu. O cartão de crédito, apesar do banco conceder um limite maior, eu coloco o meu limite interno, meu limite pessoal. Então, assim, eu utilizo o cartão de crédito para aplicativo de transporte, para aplicativo de comida. Mas se você está nessa situação, com um pouco de organização, é possível sair do vermelho. Aprendi a ter um consumo mais consciente. A gente acaba se empolgando muito com compras, a gente é muito vítima desse consumismo desenfreado que coloca um goela abaixo pra gente. Aprendi a me organizar melhor, assim, e eu acho que foi bem benéfico para que eu possa economizar e canalizar meu dinheiro em outras experiências. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, fique em paz. Lembrando que você pode rever o programa Pauta Aberta e todas as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Tchau, até a próxima. Tchau.